Olá, sejam bem-vindos ao canal Excel Coach. Hoje vamos trabalhar um pouco com hiperlinks. Hiperlink é uma ferramenta muito interessante do Excel. A gente consegue fazer diversas coisas com ele. É importante a gente ter uma noção a respeito desse tema. Bem, a primeira coisa que a gente consegue perceber aqui é que existe uma tabela com todos os estados do Brasil, com valores aqui relacionados a meses. Esses valores você pode desconsiderar, são valores aleatórios que não condizem com a realidade, então a gente só está utilizando como base mesmo. E com relação ao hiperlink, a gente consegue fazer algumas coisas interessantes. Bem, se temos uma tabela dessa, o ideal seria encontrarmos mais informações sobre cada estado quando clicarmos em algum lugar. Então, para isso é importante termos o hiperlink. É uma das funcionalidades do hiperlink. O hiperlink consegue, de forma muito acessível, ligar fontes externas ou fontes internas a ele mesmo. Vai ficar mais claro com o processo que a gente vai fazer aqui. Então, como exemplo para essa tabela aqui, eu vou buscar mais informações sobre o estado de Minas Gerais. Então, vamos aqui utilizar uma das funções do hiperlink, que é nos redirecionar para um link externo. Neste caso aqui, eu posso me redirecionar para um site qualquer. Eu decidi escolher esse site aqui, o site do IBGE, que fala um pouco mais de informações a respeito do estado específico. Eu escolhi Minas Gerais porque é o primeiro da nossa tabela, então como primeiro seria mais fácil pesquisarmos. Bem, para fazer o hiperlink funcionar, vamos pegar nossa URL. É importante copiar toda a URL para que não aconteça erros de redirecionamento. E existem algumas formas de colocar o hiperlink. A primeira forma é vir na nossa célula, na coluna que a gente desejar, selecionar e dar um Ctrl V com o seu link copiado. O Excel vai entender que é um hiperlink e por isso ele vai mudar a cor da fonte e deixar um sublinhado. Então no momento em que a gente clicar nesse hiperlink, nós vamos ser redirecionados a partir do seu navegador principal para o link que a gente colocou na nossa célula. Então é interessante também. Eu não recomendo fazer dessa forma, pois existem algumas funcionalidades que a gente consegue fazer e deste modo não. Então vamos apagar aqui esse hiperlink, então vamos inserir da maneira tradicional. Para isso, a gente vem aqui na nossa guia Fórmulas, Pesquisa e Referência e Hiperlink. Ele vai aparecer uma caixa de diálogo. Nessa caixa de diálogo nós podemos colocar o local de vínculo, que é o URL que a gente quer. Neste caso, um texto. Nossa URL vai ser redirecionada para nosso IBGE. E a segunda é o nome amigável. O nome amigável pode ser o nome de sua preferência. Por exemplo, eu posso colocar aqui mais informações. E esse será meu nome amigável. Então basta dar um OK na caixa de diálogo e pronto. O hiperlink foi criado com mais informações como o nome. E no momento que a gente passar o mouse sobre esse hiperlink, ele vai mostrar o URL da nossa página e vai funcionar do mesmo jeito. Eu vou clicar e ele vai me redirecionar ao link que a gente escolheu. Então, com o link criado na nossa barra de formas, nós vemos a estrutura dessa função. Como eu tinha dito, o nosso hiperlink vai ser acompanhado da nossa URL e de um nome da nossa preferência. Então, com isso em mente, a gente pode excluir essa parte de vir aqui em fórmulas e adicionar o hiperlink de forma manual. Então, a gente consegue fazer isso de maneira mais automática, a partir das nossas fórmulas criadas. Então, tendo em mente isso, vamos realizar essa alteração de forma manual. Então, vamos ter aqui o nosso hiperlink vazio. Como a gente já viu a estrutura do hiperlink, basta colocar um igual e as iniciais do nosso hiperlink. Vamos aqui copiar o nosso local de vínculo, que é a nossa URL completa. Sempre é importante prestarmos atenção com relação à estrutura. Lembra que eram aspas duplas quando a gente coloca o nosso local de vínculo. Vamos fazer isso. E nesse caso vai ser muito complicado com relação a alguns fatores. Se a gente for fazer isso tudo na mão, de todos esses estados da nossa tabela, vai ficar algo meio maçante. Então, no próprio site, a gente consegue ver que existe um padrão. No link que a gente observou, a nossa URL contém a UF de cada estado. Essa UF, para este exemplo, serve para nós acessarmos outros estados que têm UFs diferentes. Cada estado tem a sua UF específica, então este é o padrão dessa URL,
é o padrão do nosso site. Então vamos fazer isso aqui de forma automatizada no nosso Excel? Bem, a gente, por exemplo, pode vir aqui e perceber que o padrão é o MG. Vamos escolher a coluna UF para trabalhar. Cada linha da nossa coluna UF tem a identificação de cada estado. Então vamos trabalhar com essa coluna. Para isso, existe uma indentação específica, que é aspas duplas, nosso i comercial. A gente vai selecionar a UF, selecionar a célula específica ao estado que queremos pesquisar. No momento em que a gente clica, vai aparecer no nosso Excel. Vamos fechar a nossa escolha da mesma forma, com o i comercial e aspas duplas, e pronto. O padrão foi criado. Basta agora continuarmos a nossa estrutura. Vamos fechar as aspas duplas, ponto e vírgula, e vamos colocar o nome amigável, que neste caso é mais informações. E aí, fechamos o nosso parêntese. Clicamos em OK e pronto. O nosso hiperlink foi criado. Vamos testar esse hiperlink para ver se está tudo certo. Clicamos aqui em mais informações. Você percebe que o cursor mudou. Então quer dizer que ele redirecionou para o nosso hiperlink e pronto. Como a gente setou a coluna trabalhada e travou nela, no momento em que a gente arrastar na parte inferior da nossa célula, o Excel faz essa alteração para todas as linhas correspondentes à coluna que a gente trabalhou. Então, se tudo deu certo, nós podemos selecionar Rio Grande do Sul, por exemplo, ou Rondônia, vamos no hiperlink e seremos redirecionados ao estado que escolhemos. Isso porque, como eu disse, a partir de agora, toda a estrutura do nosso hiperlink tem como base uma fórmula feita no Excel. Então isso agiliza bastante a nossa produtividade. É claro que existem outras opções. Agora, por exemplo, eu vou realizar um hiperlink interno. Vou pegar o estado de Minas Gerais aqui e, ao clicar no nome Minas Gerais, vou ser redirecionado para essa planilha MG Data, onde tem os dados mais específicos sobre Minas Gerais. Então, para fazer esse processo de hiperlink entre abas, entre planilhas no nosso Excel, existe uma maneira também bem simples, que é selecionar a célula que você quer trabalhar, vir com o botão direito do mouse e clicar em Link. Quando clicar em Link, vai aparecer essa caixa de texto com os seguintes argumentos: página da web ou arquivo. Então aqui você pode abrir uma URL ou um arquivo. Colocar neste documento. Você pode criar um novo documento ao clicar nesse hiperlink. Aí basta selecionar o caminho que você quer. Pode colocar um endereço de e-mail também. Bem, para adicionarmos essa transição entre uma aba e outra, vamos aqui nessa opção de colocar neste documento e selecionar a planilha que a gente quer. Planilha 1 ou MG Data, que foi uma planilha que eu criei. No momento que a gente faz isso e aperta OK, o hiperlink já aparecerá. Você pode estar editando a fonte, o tamanho da fonte depois. Então basta clicar no nosso hiperlink. Quando a gente fizer isso, vamos ser redirecionados à linha 1, coluna A da nossa planilha MG Data, que é a planilha que a gente selecionou. Voltando agora aqui para a planilha 1, a gente pode alterar e adicionar mais tipos de hiperlink. Então vamos adicionar um outro hiperlink, por exemplo, em UF de Minas Gerais. Mais uma vez, clicar com o botão direito do mouse, vir em Link. Neste caso eu vou colocar uma imagem. Então basta vir aqui, ó, página da web ou arquivo. Serve para arquivos Excel, para qualquer tipo de documento que você quer abrir. Então aqui você vai encontrar um explorador de arquivos bem básico. Caso você não encontre o arquivo específico, você pode estar procurando aqui no ícone procurar arquivo. Ele vai abrir o explorador de arquivos da sua máquina. Então, basta vir aqui e selecionar. Nesse caso eu baixei uma imagem aqui das mesorregiões de Minas Gerais. Vou clicar em OK e pronto. No momento em que eu clicar nesse hiperlink, a imagem será aberta. Bem, existem vários outros tipos de opção com relação a hiperlink.
como por exemplo você combinar uma imagem a um texto no Excel e criar um botão a partir de um hiperlink, isso é possível também. Então basta a sua criatividade, o que o projeto, o que o cliente deseja.